Sabe, irmãos, tem pessoas que gostam que lhe digam quando precisa mudar alguma coisa na vida. Tem gente que não gosta que as pessoas olhem para ele, observem alguma coisa na vida dele e diga: eu estava observando e eu acho que isso, e aí a pessoa fala a respeito do que ela observou. Nem sempre nós gostamos daquilo que as pessoas chamam de crítica construtiva, mas uma coisa eu sei: quando é a palavra de Deus que fala ao nosso coração, quando você olha e encontra escrito na palavra de Deus alguma coisa que vem muitas vezes servir de uma repreensão, pode ser que você não goste, mas olha só o que diz aqui Provérbios capítulo 12, versículo 1. Vamos ler junto? Aquele que quer aprender gosta que lhe digam quando está errado. Só o tolo não gosta de ser corrigido. Vamos ler juntos, irmãos? 1, 2, 3. Aquele que quer aprender gosta que lhe digam quando está errado. Só o tolo não gosta de ser corrigido. Olha para o irmão e pergunta: você gosta de ser corrigido? Alguém disse que não. Será que é por causa do último versículo, do finalzinho do versículo? Fala de novo para o irmão: você gosta de ser corrigido? Responde para ele: sim ou não? Sim ou não? Gosta ou não gosta? Deus pode dar um pito em você hoje aqui? Você não vai ficar bravo? Não, né? Porque o final do versículo diz que aquele que não gosta de ser corrigido é tolo. Tem algum tolo aqui? Levanta a mão e dá glória a Deus bem alto. Glória a Deus que ficaram quietos. Amém. Mas irmãos, lá em Provérbios 17, 28, diz o seguinte: se caso nessa noite Deus falar alguma coisa com você, e você ficar muito bravo, porque pegaram no teu pé, falaram de uma coisa que você não devia estar fazendo e você gosta de fazer isso, ou falaram de uma coisa que você devia estar fazendo e você ainda não criou coragem para fazer, antes de você ficar bravo, antes de você sair daqui xingando o pastor, ficando mal, falando assim: eu não fui na igreja hoje para ouvir isso. Antes, olha o que diz o Provérbio 17, 28. Até um tolo pode passar por sábio e inteligente e ficar calado. Se Deus pegar no seu pé nessa noite, fique quieto. Ele não está pegando no seu pé porque Ele não gosta de você. Quando Deus fala alguma coisa pesada, quando Deus repreende, quando Deus põe o dedo assim no nosso nariz, não é porque Ele quer acabar com a gente. Muitas vezes um conselho que alguém dá para nós é porque ele está cheio de inveja, ou é porque às vezes ele acha que ele é capaz de dirigir a nossa vida melhor do que nós, e nós não gostamos de nos curvar diante de pessoas. Mas meu irmão, no dia que eu entreguei a minha vida para Jesus, sabe o que eu fiz? Eu me curvei diante do Senhor. Eu acho que o irmão fez a mesma coisa, amém? Naquele dia que você diz: sim, Jesus, eu te recebo como meu Salvador, mas também como meu Senhor. Sabe o que significa receber Jesus como Senhor? É receber dele muitas vezes uma palavra dura, baixar a cabeça e ficar quieto. Não gostei, mas fica quieto, porque a palavra aqui diz: até o tolo quando fica quieto parece que é um sábio, porque depois ele entende que Deus quando fala não é para o nosso mal. Deus quando nos repreende não é para a nossa tristeza, não é para a nossa destruição, não é para tirar de nós aquela coisa gostosa, porque Ele tem inveja. Não, quando Deus fala alguma coisa, Ele fala para o nosso bem. Quantos concordam com isso? Digam amém. Amém. Sabe, irmãos, no final da provação de Jó,
Lá no capítulo 42, está no final daquilo que Deus estava fazendo com Jó, quando Deus permitiu vir todas aquelas provações, todas aquelas dificuldades, todas aquelas enfermidades, toda aquela pobreza, toda aquela doença na vida de Jó. Ele teve momentos em que alguns amigos sentaram com ele ali, e muitos colocaram o dedo assim no nariz dele, dizendo: Jó, você deve estar em pecado, porque olha o que te aconteceu. Mas não era bem assim. Não é porque muitas vezes alguém está sofrendo que ele está em pecado. Aqui no caso de Jó não foi esse o caso, ele estava em pecado, não. Deus estava simplesmente testando aonde estava a fé e a confiança do servo. Deus pode estar fazendo isso com alguns aqui. Muitas vezes você olha para a sua vida e diz: Deus, eu não estou entendendo porque é que eu estou passando por algumas necessidades, algumas privações, algumas tristezas. Tem algumas coisas acontecendo comigo que estão me aborrecendo e eu não estou compreendendo, porque eu sou teu filho, eu confio no Senhor, eu estou correto diante do Senhor, e por que é que está me acontecendo isso? Deus diz: você não precisa entender, só precisa confiar que o que eu estou fazendo é para o teu bem. Hoje você não sabe, mas um dia você vai me agradecer. Então no final Jó diz assim: eu reconheço que para ti nada é impossível, e que nenhum dos teus planos pode ser impedido. Olha para o irmão do lado e fala assim: Deus tem plano na sua vida, e nenhum deles vai ser impedido. Você pode falar: Deus tem plano comigo, mas então Ele está vendo sim, tudo que está te acontecendo. Tem uma tristeza aí, Deus está vendo. Tem um medo, tem uma ansiedade aí, Deus está vendo. Você sente que precisa ouvir uma direção de Deus, e muitas vezes você fala: Deus, mas cadê a instrução? Calma, até o final dessa palavra você vai sair daqui com uma direção. Deus vai dizer para você como é que Ele quer falar no seu coração a respeito do plano que Ele tem para a sua vida. Deus tem planos e ninguém pode mudar os planos de Deus. Mas eu posso atrapalhar um pouquinho, não posso? Você acha que você não pode atrapalhar um pouquinho os planos de Deus? Sim ou não? Você não pode impedir. Eu também não posso impedir, mas eu posso atrapalhar um pouquinho. Como que eu consigo atrapalhar o plano de Deus? Impedir não, mas atrapalhar sim. Quando eu não sou obediente, quando eu não faço o que realmente precisava ser feito para as coisas acontecerem conforme Deus planejou. Então, quando eu bato a minha cabeça, quando eu dou de turrão, quando eu dou de durão, eu posso sim atrapalhar algumas coisas, mas nunca impedir. No fim, o plano que Deus tem para a sua vida vai se cumprir. Quantos têm certeza disso? Amém? Glória a Deus. Então a palavra de hoje, ela é um conselho para o nosso crescimento espiritual. Sabe, irmãos, quando falamos em crescimento espiritual, muitas pessoas falam assim: mas crescimento espiritual, o que é isso? O crescimento espiritual é algo tão necessário quanto o crescimento do corpo e o crescimento da alma. Para o nosso corpo crescer em saúde, em energia, o que nós temos que fazer? Comer alimentos saudáveis. Nós somos resultado daquilo que nós comemos. Se você come uma comida gostosa, você se sente bem, bem feita, bem preparado, com toda a higiene. Mas se você come algo estragado, o seu corpo padece, sofre consequências disso. Então, nós sabemos que para ter saúde nós precisamos comer coisas saudáveis, e o nosso corpo responde agradecendo. A nossa alma também, nós temos que crescer. Quando falamos em alma, nós falamos em mente, emoções, sentimentos. Tudo isso precisa crescer. E como é que cresce na alma? Quando você busca instrução, busca informação, busca conhecimento, você está crescendo na sua alma. Hoje você trabalha num lugar, por quê? Porque você tem o conhecimento necessário para estar nessa posição. Nós temos visto muitas pessoas desempregadas na nossa cidade.
Mas quando você abre o jornal da cidade, um dos jornais da cidade, ali na seção de oferta de empregos, muitas vezes eu fico pensando, Deus, mas como é que tem tanta gente desempregada e tem tanta oferta de emprego aqui, toda semana vem procurando isso. Sabe por quê? Porque muitas vezes as pessoas não têm qualificação para ocupar aquelas ofertas de emprego. Por que as pessoas às vezes não têm qualificação? Porque elas não querem estudar, elas não querem crescer na mente, elas não são capazes de ler um livro, elas não são capazes de ler uma apostila, elas não são capazes de aprender a dirigir um carro, tirar carta, elas não são capazes de fazer um curso do Senai, aprender a lidar com uma máquina, elas não são capazes de fazer uma faculdade, ir para uma escola, e elas dizem assim, então, não tem emprego nessa cidade. Não tem, porque você não cresceu na mente, na alma, está com aquela alma pequena, alguém vai cuidar de mim, alguém vai fazer alguma coisa por mim. Deus quer fazer por você, mas Deus falou, eu te dei uma mente, eu te dei inteligência, tudo que você semeia nessa mente, experimenta ler um livro para você ver como você muda de atitudes. E às vezes eu fico triste, que eu ouço pessoas dizendo, eu não gosto de ler, esse negócio de leitura não é comigo. Eu olho bem para esse irmão e falo, Deus, tem misericórdia, porque essa mente não vai crescer nunca, nunca vai crescer se você não ler. E sabe o que é pior? Quem não gosta de ler livros, não gosta de ler o livro dos livros, a palavra de Deus. E aí, irmão, Deus está dizendo, a tua mente também precisa das informações que tem na minha palavra. Você tem que crescer na mente também. Quantos concordam? Digam amém. Amém. E o espírito? Será que o nosso espírito também precisa crescer? Irmãos, Deus tem planos, mas os planos de Deus dependem de nosso crescimento espiritual também. Quando alguém é só uma criatura, olha só, entenda o que eu vou dizer. Quando alguém é só uma criatura, ele não se preocupa em crescer no espírito, porque o espírito dele, ele só usa para falar com Deus, e ele fala tão pouco, ele acha que aquela fé que ele tem já é suficiente, aquelas preces, aquelas rezas, aquelas coisas que ele faz, ele acha que isso já está bom demais. E quando alguém fala para ele, escuta, você está fazendo pouco, fala, o que é isso? Eu não vou virar agora, e aí ele diz fanático, carola e por aí. Mas irmão, presta atenção, quando alguém nasce de novo, esse nascido de novo, Deus olha para ele e enxerga uma criança espiritual. E nos primeiros momentos dessa criança espiritual, Deus faz do jeito que nós fazemos com as nossas crianças. Gugu dadá, bonitinho, né? Chegou um irmão hoje aqui na igreja, e os irmãos vêm com seus filhos, e as crianças gostam de dar um abraço na gente, e quando as crianças são pequenas, a gente dá aquele abraço e fala aquela conversa de criança. Mas quando é um adulto, a gente já fala conversa de adulto. E aí, irmão, como foi a sua semana, né? E às vezes a gente sabe de algum detalhe, irmão, conseguiu, resolveu aquele problema, e irmão, a sua saúde, e irmão, aquele passou no curso, no concurso. Então a gente conversa de adulto. Agora, irmãos, se espiritualmente o Filho de Deus que nasceu de novo não crescer, como você acha que Deus vai ficar tratando a gente? Fala para o irmão, como criança. Agora pergunta para ele, você quer que Deus te trate como criança sempre? O que a gente dá para a criança? Poucas coisas. E as crianças ficam contentes, né? Quem tem criança sabe que muitas vezes um pedacinho de pau, uma bolinha, é tudo para distrair, né? Uma brincadeira de cavalinho é tudo que precisa para fazer uma criança ficar feliz. Mas e o adulto? Você ainda está brincando com cavalinho, irmão? Você ainda está brincando com bolinha? Você se contenta ainda com um pedacinho de pau? E Deus, tá bom, vem só no domingo na igreja. Oh Deus, que delícia. E durante a semana? Não, durante a semana não está comendo, não vai crescer. E Deus está dizendo,
Amados, eu preciso que o plano que eu